Olá, você que está nos assistindo, você que me assiste aqui pelo canal no YouTube. Hoje, para você que não me conhece, né, vou me apresentar primeiramente. Meu nome é João Henrique, né? E eu estou aqui nesse bate-papo com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio é pastor da Missão Evangélica em Arraial do Cabo. Ele é muito conhecido como Pastor Serjão de Arraial do Cabo. E eu estou aqui nesse bate-papo com ele, com o tema hoje sobre arrebatamento, né? Eu queria, pastor, que o senhor dissesse para a gente qual o entendimento que o senhor tem sobre o arrebatamento, o porquê que o senhor acha que o arrebatamento ainda não aconteceu. Olhando a questão bíblica das próprias palavras de Jesus e dos próprios textos proféticos, no Salmos 49, no Salmo 78, que é onde ele diz que abrirei meus lábios em parábolas para narrar propósitos eternos. Se você olha as parábolas de Jesus como uma historinha, você nunca vai entender o propósito eterno de Deus. E você, por exemplo, lê o livro de Mateus. O livro de Mateus você vai entender que ele é um livro que é falado mais para judeus, para o reino. E Jesus teve esse cuidado, principalmente nos capítulos 23, 24 e 25 do livro de Mateus, em trazer para nós de uma maneira muito clara os acontecimentos que são naturais, onde qualquer pessoa pode entender, que está no capítulo 23, quando ele se refere à hipocrisia dos religiosos, capítulo 24, quando ele fala justamente de três assuntos que dos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém, da sua vinda e da consumação dos séculos. Isso sem contar com as outras profecias que nós podemos entender. E mais no capítulo 25, ele é muito específico quando trata a respeito da questão de um casamento que ele traz em referência ao seu povo, aos seus santos, com a vinda do Senhor, e que diz que 5 são loucas e 5 são prudentes. Mas há um texto nessa parábola muito interessante, que ele diz assim, entardando o noivo. Então, na realidade, o Senhor Jesus ele nunca deixou de nos relatar que ele tardaria. Mas por que Jesus tardar? Qual é o motivo dele tardar? Embora Pedro diga assim que muitos têm por tardia a sua vinda, mas ele não tardará. Eu creio que ele, nesses últimos dias, está dando uma oportunidade justamente de separação, como eu disse. Separar quem? Separar o joio do trigo, porque em todas as parábolas nós vemos isso. Separar santos de profano. Nós separamos o povo de Deus, e Pedro diz assim, que o juízo de Deus começa na sua casa. E se começa na sua casa, o que será dos outros? Deus vai trazer um juízo primeiramente sobre nós. Vai retirar aqueles que, na verdade, não se conformam com esse mundo. Eu não posso entender alguém conseguir conviver com esse mundo. Nós estamos sendo expulsos desse mundo. Nós estamos sendo expulsos desse mundo. Então ele disse que ele tardaria. Mas esse tardar dele eu acho que já passou. E que está na hora. E eu creio plenamente na hora que ele disse, na hora que ele ensinou e no tempo que ele marcou. Porque ele disse todas essas coisas para nós. Para que nós pudéssemos ter essa... O senhor está falando sobre Jesus tardar. Isso por acaso teria alguma coisa a ver, pastor, com, por exemplo, Deus mandou que Noé construísse a arca. E durante a construção da arca, quando Noé estava prestes a terminar de construir a arca, a porta da arca ficou aberta por 7 dias. O que isso teria a ver com arrebatamento? Qual a visão do senhor sobre isso? Eu vejo de muita importância, porque ele terminou a obra. É importante que a gente entenda isso. Ele terminou, entrou e a porta ficou aberta, porque quem fecha a porta da arca foi o Senhor, não foi Noé. Ele ficou 7 dias. Você sabe que tudo na Bíblia tem sentido. Os números, os pontos, as vírgulas, todas essas coisas. É por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande de lermos a palavra, entendermos. E quando fala 7 dias, nós temos uma expectativa de que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que antecede a vinda de Cristo Jesus. Eu vejo esse tempo como um tempo de arca aberta. Hoje, a facilidade das pessoas entenderem, embora as infidelidades dos ministros do Senhor não tenham levado o povo ao entendimento de um arrependimento, vida santificada e busca pelo Senhor, pelo seu Espírito, as pessoas têm buscado muito mais as condições
de ter, possuir, obter, vitória, vitória. Esquece que a Bíblia nos ensina que nós passaremos aflições, teríamos lutas nesse tempo. Mas o Senhor Jesus, ele nos garante que Ele faz essa separação e Ele está fazendo, a porta da arca está aberta, mas ela vai se fechar. Os dias que fala o profeta Daniel, que fala o livro de Apocalipse, que é muito bem definido na questão de tempo, de data, de todas as coisas, desde o capítulo 9, o capítulo 12, o capítulo 6, o capítulo 3, primeiro, 9 e 12 de Daniel, o capítulo 6, de Apocalipse, o capítulo 13, esses capítulos são muito bem determinados a respeito do próprio tempo e de todos os acontecimentos. Então o senhor está querendo dizer, pastor, que o arrebatamento não aconteceu ainda porque o Senhor ele está dando um tempo para que as pessoas elas venham a se converter, entender que a porta da arca ainda está aberta para poder eles terem a oportunidade de se santificarem ainda. Isso o senhor quer dizer? Que a vida do Senhor não se aconteceu ainda por causa desse motivo? Ou as pessoas costumam falar, pastor, que há uma diferença muito grande na igreja, né? E que antes da vinda do Senhor, o amor de muitos se esfriariam. Qual a visão do Senhor a respeito disso? O Senhor acha que isso também influencia na questão da vinda do Senhor, tem influenciado no retorno do Senhor? Né? Por que Deus ainda ele não deu esse passo da sua vinda? Por que essa demora? Né? A igreja, parte da igreja, não vejo como todos, mas parte da igreja tem clamado pela volta do Senhor. Muitas pessoas têm esse anseio, né? E Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele fala desse amor e desse anseio que alguns têm pela vida do Senhor. É claro que todos não têm, mas uma das evidências que a palavra do Senhor diz que nesses últimos dias o amor de muitos se esfriariam. O senhor acha que Deus está dando essa oportunidade ainda das pessoas se converterem? Eu creio que o Senhor está fazendo diferença. Eu creio que Deus está fazendo diferença. Você pode notar que o contexto bíblico lá do Egito, que é o que mais se assemelha ao nosso hoje, o povo tinha um clamor para sair do Egito, clamaram para sair do Egito. Quando o faraó disse que eles iam buscar e que eles se viram um pouco apertados, eles esqueceram da saída. E mudou a visão, começaram a reclamar de Moisés, começaram a reclamar das coisas. E a visão da saída, ela praticamente foi perdida, a não ser pela insistência de Moisés com a saída. Nesses dias de hoje, há uma evidência de que as pessoas, você pode notar que elas trabalham muito mais para conseguir as coisas, e porque estão tão envolvidas nas suas coisas, elas não conseguem dimensionar a vinda do Senhor Jesus. Embora alguns, que na verdade são cheios do Espírito, esses têm sede da vinda do Senhor. Essa é a diferença. Você pode notar no livro de Ezequiel, capítulo 9, quando antes do Senhor destruir Jerusalém, né? E é interessante o livro de Ezequiel, porque você tem o povo judeu, e o livro de Ezequiel trata principalmente do povo judeu, Daniel para as nações, e Apocalipse traz um contexto geral. Então você olha no capítulo 9 de Daniel, e tudo está inserido dentro do contexto de Israel. Israel, naquela época, e o culto era um culto normal. Às vezes as pessoas assim, como era o culto? Tinha o sacrifício, tinha as oferendas, tinham todas as coisas, mas dentro do templo tinha todas aquelas iniquidades que nós conhecemos. E havia culto normalmente, as pessoas ofereciam. E Deus disse algo para Ezequiel muito interessante. Ele disse assim: Ezequiel, eu vou destruir a cidade, mas eu vou fazer diferença. Eu vou fazer diferença no povo. Eu vou mandar selar aqueles que serão salvos. E eu vou começar separando justamente dentro do templo. Então, hoje a separação é dentro do templo. É dentro do templo. O Senhor está trazendo separação. Ele está demorando e o amor está se esfriando porque as pessoas e as denominações, cada dia mais, elas buscam os seus próprios interesses. Elas não têm amor à vinda de Cristo porque nem a própria igreja tem a dimensão do que é o arrebatamento. E quando as pessoas têm a dimensão do arrebatamento,
tem uma dimensão pessoal. Eu vou para o céu. As pessoas não sabem nem o que vão fazer, nem para onde vai, nem o que vai acontecer. Então, por exemplo, depois do arrebatamento, que é bíblico, que nós temos essa questão no livro de Tessalonicenses, temos também no livro bem específico de Ezequiel, e temos em tantas outras referências da separação que Deus faz, em Coríntios primeiro, em Tessalonicenses primeiro. Então nós temos uma gama de evidências que Deus vai tirar. E como Deus vai tirar? Há um poder que vai ser exercido, que é o poder que vai exercer sobre os mortos e sobre os vivos. Voltando, aproveitando o ensejo que o senhor falou, pastor, sobre evidências, eu estou com uma pergunta aqui para o senhor, né? Eu queria que o senhor dissesse para a gente aqui, para a pessoa que está ouvindo a gente aqui no nosso canal, que quais são as evidências bíblicas que existem que prova que o arrebatamento ele vai acontecer antes da tribulação e da grande tribulação. Quais são as evidências bíblicas? O que a Bíblia mostra sobre isso? Sem contar com a própria separação, que mostra em todas as parábolas de Jesus, quando ele faz separação de joio e trigo, faz separação de peixes, faz separação de virgens loucas e virgens prudentes. É claro que a evidência está aos nossos olhos. Mas aonde tratar disso de uma forma melhor, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, fala a esse respeito. Ele diz assim, que eu não quero que você seja ignorante a respeito dos que já morreram, porque nós não somos como esses que não têm esperança. Ele fala de uma esperança, e essa esperança movia a igreja de Tessalônica. E a igreja de Tessalônica era uma igreja que para Paulo não era um reflexo, não era uma evidência de salvação para o mundo, mas sim, era uma evidência para as outras igrejas. Tal era a confiança que eles tinham e a certeza, e vocês podem notar uma coisa que Paulo traz. Por exemplo, quando ele fala a respeito dos tempos determinados que eu vos falei, essas coisas não vão acontecer assim, sem que primeiro haja uma manifestação. É interessante que tem um assunto que é um assunto muito controverso, que é uma palavra usada, que é chamada apostasia. Não é? Então, essa palavra, para muitos, eles não fazem a distinção do substantivo para o verbo. Então, por isso que muitas vezes há uma certa confusão. Mas os primeiros homens, que Wycliffe e Dandeiros e tantos outros irmãos que no princípio deram suas próprias vidas para fazer uma tradução literal, eles traduzem literalmente o contexto da palavra, que nos dá a evidência de que a saída do povo da terra acontecerá aqui em 2 Tessalonicenses, quando ele diz assim, isto não acontecerá, sem que primeiro venha, aí falar apostasia, quer dizer, a retirada. A retirada de quem? A retirada de quem? Dos santos, do Espírito Santo, que na realidade como um ministério, não como pessoa de Deus que enche o universo, mas como um ministério que sairá dessa terra. Mas o senhor está querendo dizer, pastor, então, que essa passagem bíblica, se eu não me engano, de segunda Tessalonicenses 2:3, que diz que isso não acontecerá antes que venha a apostasia, não é apostasia? É retirada? É retirada. Então essa é uma tradução errada. Seria. Então, eu acho que o substantivo dá uma relação para nós, talvez de 15 evidências do que significa essa questão de retirada, de como ele, que é diferente. Então o senhor quer dizer que, por exemplo, lá no livro de Timóteo, que fala que o Espírito expressamente nos afirma que nos últimos dias os homens serão... apostatarão da fé. Aquela palavra ali é a mesma palavra usada? Não. Não, é uma palavra diferente? É uma palavra diferente. Porque, se eu não me engano, eu teria até que ver melhor, a palavra usada em Timóteo e tantas outras, são verbos, são raízes. Então, parte daí. A diferença, por quê? Ele é muito claro que assim, essas coisas não vão acontecer sem que primeiro não haja a partida. A palavra seria essa. Sem que não haja a partida. Então, quando houver a partida, então o homem da iniquidade se manifestará. Nós não podemos nunca esquecer, analisar, vai ter arrebatamento, não vai ter arrebatamento, se nós não deixarmos de entender Daniel 9, quando Deus dá um calendário com tempos fixo
e tempos muito determinados sobre, por exemplo, o tempo de Neemias até o dia em que Jesus foi retirado da terra, que na verdade está no capítulo 9 do livro de Zacarias, quando ele entra com o jumentinho, ali na realidade cumpre os 483 anos. E dali para frente, então, é um intervalo onde acontece cronologicamente. Em cima desse intervalo que o senhor está falando, pastor, é que é essa controvérsia muito grande. As pessoas hoje falam, estudam muito, pastor, sobre final dos tempos, sabe? As pessoas adoram esse assunto sobre escatologia, tal, e existe uma controvérsia muito grande se o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, ou vai ser antes, ou vai ser no final, ou não tem arrebatamento. Eu quero saber do senhor o seguinte: que evidência que a Bíblia mostra de que o arrebatamento ele vai acontecer antes dos 7 anos que fala Daniel? A evidência é muito clara. Então o Espírito Santo nos concedeu entender. Porque você veja que o livro de João foi revelado em espírito, Apocalipse. E a gente não pode nunca procurar entender o livro de João baseado em conceitos teológicos de interpretação de ninguém, a não ser pelo próprio Espírito do Senhor. E Deus estava me mostrando uma coisa muito interessante por uma mensagem que eu ouvi. Primeiro, a palavra usada por Pedro quando diz assim: naquele tempo derramarei o meu Espírito sobre toda aquela... Essa expressão naquele tempo, bíblica, é uma expressão que ela tem uma abrangência que nós não temos a dimensão que pode ser hoje ou pode ser de hoje até daqui a 1000 anos. E nós vemos isso em muitas profecias, no livro de Isaías e tantos outros. Mas o fato é que Deus me mostrou o seguinte: você pode começar a ver a ação do Espírito no nascimento de Cristo. E no todo o Evangelho você vai ver o Espírito Santo, que Jesus foi mais dependente do Espírito Santo do que qualquer outra coisa. Jesus foi. E ele depois, a partir do capítulo 13 e 14 de João, ele começa a ministrar sobre o Espírito Santo e mostra a nossa dependência do Espírito Santo. O livro de Atos vem contando a história do Espírito Santo e as suas manifestações, conta a tradição judaica que naquela época já sofria não só uma influência do Talmud babilônico, como da própria cultura grega. Então nós temos a história de Atos, que na realidade essa história abrange todo o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos encontrar que essa história do Espírito Santo falando à igreja termina em Apocalipse 3. Depois do capítulo 3 você não vê evidência do Espírito falar mais aos santos. E o que acontece do capítulo 3 para o capítulo 4? Primeiro, há uma mudança de linguagem profunda. As evidências e o comando já não é, porque hoje os santos ainda comandam a terra. Por isso que o Espírito Santo ainda, por isso que o homem da iniquidade ainda não se manifestou. Os santos não têm a dimensão do que eles são. Mas no capítulo 3 para o capítulo 4, há uma mudança de linguagem, e ali o Espírito Santo para de falar. Sai da terra para os céus. Agora, no capítulo 4, qual é a evidência? Né? Porque não há muito tempo de se olhar essas coisas, mas é uma questão de tempo e eternidade. E os crentes querem muitas das vezes entender a eternidade que está no capítulo 4 com o tempo. Você precisa ter uma dimensão bíblica profunda para compreender em tempo e eternidade. Uma visão, por exemplo, de João, no capítulo 2, 12, versículo 7, que ele diz assim: houve uma batalha no céu, se ele estava na eternidade. Então são coisas que a gente precisa ter. No capítulo 4, a visão, na realidade, são dos santos, que é como um mar de cristal, que muitos não querem entender isso, querem colocar, o que representa a igreja são os anciãos. Ancião não tem nada a ver com os santos de Cristo Jesus. Eles são aqueles que governam e determinam a adoração e o louvor. É só ler o livro de Apocalipse que vocês vão ver as referências dele. Mas então, uma das evidências é que você já não vê mais o Espírito Santo falando na vida de santos na terra. Os únicos que serão dirigidos ainda pelo Espírito Santo na terra começa justamente na metade da semana de Daniel. Mas o senhor está falando isso após o arrebatamento? Após o arrebatamento. Porque no capítulo 3 para o capítulo 4 é
a diferença. Você pode notar o que acontece. A igreja, os santos estão na glória. Ali no capítulo 5, porque a eternidade é algo inimaginável, embora isso tenha acontecido, e João, quando foi arrebatado, ele estava no ano 95, e quando ele viu a entrada de Cristo, ele viu a entrada de Cristo no capítulo 24, que na realidade ele foi a segunda entrada dele, não é? E ali houve o regozijo. Nós vamos ver aquela entrada, porque nós vamos sair do tempo, novo corpo, nova dimensão, tudo novo. Então as pessoas querem trazer essa dimensão de glória para a nossa carnalidade, para um corpo de corrupção. Nós vamos estar livres dessa miséria de pecado, de sangue e de tudo mais. Entendi. Dentro desse tema, pastor, sobre arrebatamento, eu queria perguntar ao senhor, quantos o senhor acha que serão arrebatados? No livro de Mateus, como o senhor mesmo falou, ele fala sobre 10 virgens, 5 são loucas e 5 são prudentes. Ali 5 são arrebatados. Então a gente poderia dizer que é 50% da igreja ou não? Jesus, na sua infinita misericórdia, ele teve misericórdia de falar em 50%. Mas com toda sinceridade, não temos 50%. Não temos. O povo está brincando com Jesus. O povo está brincando de palavra. O povo está brincando de evangelho. O povo, eles não têm a dimensão do que significa isso. E infelizmente será um pouco, não serão muitos não. Esse alvoroço todo que nós vemos de pessoas sem conhecimento nenhum da graça. Não é pregado o evangelho da graça, não é pregado o evangelho onde as pessoas venham a conhecer a miséria do seu coração, não é. É um evangelho de facilidade. Eles hoje não ensinam mais nada. Os cultos de doutrinas acabaram. A doutrina é o alicerce. Ninguém nada sabe mais sobre justificação, sobre santificação. Ninguém sabe mais sobre isso. É interessante, pastor, isso que você está falando. E falar sobre 50%, né, que Jesus disse que 5 entraram. Mas só uma coisa. Quando chega na tribulação e grande tribulação, a palavra de Deus é fantástica, né? São chamados de santos da grande tribulação. O número é algo inimaginável de salvos. Embora haja uma resistência muito grande e muito profunda pelo coração dos homens que vão blasfemar de Deus e da quantidade de demônios que haverá, dos que desceram dos céus, dos poços do abismo que serão abertos. A Bíblia fala no capítulo 6, no 5º selo, da multidão que clama ao Senhor, que julgue a causa dele. E ele diz assim, não espera até que esse número seja completado. E no capítulo 7 diz que são, mas porque eu falo capítulo 7, você não pode ler Apocalipse como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então no capítulo 7, que é uma das referências daqueles que de branco vêm, e a Bíblia fala que é assim, que é essa multidão. Então, agora no arrebatamento não é multidão. Multidão será na grande tribulação. Aqueles que vão morrer pelo amor de Jesus. Aproveitando, pastor, esse ensejo do senhor falando sobre número, o número de santos que serão salvos, né? Existe uma teologia aí, um estudo que fala a respeito de que quando os anjos caíram, né, caiu 1/3 dos anjos. E alguns pensam, ou conjecturam, tem 1/3 de santos. Isso, para completar o número daqueles que caíram, dos anjos que caíram. O senhor acredita nisso? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso, de maneira alguma. Dos que caíram. E completar, porque se tivéssemos a mesma estrutura que tem o anjo ele é um espírito que tem alma. E nós somos almas que temos espírito. A nossa estrutura é diferente, não é? O nosso corpo será um corpo diferente do corpo de anjos, não é? Então o nosso corpo é um corpo tridimensional, é um corpo que, por isso que na batalha, há muitos assuntos, na batalha o nosso corpo será importante,
Porque na batalha do Armagedon nós vamos ter a dimensão de ver o mundo físico e o mundo espiritual para guerrear. Porque aqueles que vão tentar guerrear contra os anjos, que muitos estarão de forma humana e outros não, e quem vai enxergar? Somos nós, os santos. Então, esse número de santos é uma realidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, ele fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o número de santos, sim. Agora, tanto é que a cidade de Nova Jerusalém já está pronta. Ela já está pronta porque aguarda o número de santos. Não vai ter uma puxadinha depois, mais 5 aqui, mais 10 ali. Não, vai ser, a cidade já está pronta, o número de santos já está determinado. Somos uma nação sacerdotal e nós vamos assumir o nosso papel na terra. Entendi. O senhor falou que existe um número determinado de santos, para o pessoal que vai entender a pessoa que está vendo. Existe sim um número determinado de santos, segundo o senhor falou. Agora, o que me surge na mente aqui agora, pastor, uma pergunta minha, por exemplo, o senhor lembra lá quando o Judas traiu o Senhor Jesus? E Jesus disse assim, fique deserta a sua morada e não haja quem habite nela. O que o senhor me diz disso? Judas estava predestinado para ser salvo ou não estava? Como é que é essa? Como é que o senhor vê essa situação? Né? Como é que é isso? A questão de Deus conhecer as pessoas que vão ser salvas. E como é que era essa situação de Judas? Fique deserta a sua morada, não haja quem habite nela. Como é que o senhor vê essa situação? Eu no princípio falei para vocês o seguinte, que Deus não fez nada sem revelar seus segredos. Isso. E há coisas que são de Deus, embora nós tenhamos a consciência. Por exemplo, Ele colocou a eternidade no nosso coração. Então, ninguém tem a dimensão da eternidade. Não você ser eterno, mas você entender a eternidade. Deus na sua eternidade, porque Deus é eterno, não tem princípio, não tem fim. Deus ele tem pleno conhecimento presciente de todas as coisas. Se eu dissesse a você que Deus saberia que Judas ia traí-lo, saberia, tranquilo. Agora, o fato é que eu não posso trazer isso para uma questão denominacional para saber quem é e quem não é predestinado. Mas acontece uma coisa, quando você pega o livro de Atos, você vê que o lugar de Judas foi preenchido. Porque dentro do ministério, que era dos 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos aí que está uma coisa interessante, né? Judas falhou e Jesus foi até o fim. Ele ceou com Jesus até o fim, ao ponto quando Jesus sai, então retira a sua proteção dele, a sua cobertura espiritual dele. Aí é que está, que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas estão vivendo sem uma cobertura espiritual. Estão numa igreja hoje, estão numa igreja amanhã, não quer se submeter a pastor e não entende que a falta de uma cobertura acontece o que aconteceu com Judas. O diabo entrou no coração dele. Ele estava predestinado àquilo. Ora, se eu for olhar do ponto de vista de Deus, Deus sabia. Agora, do ponto de vista dos discípulos, eles não tinham dimensão nem mesmo na hora. Porque eles ficaram na dúvida a respeito, porque ele era o tesoureiro, será que ele não fez alguma coisa? Será que deixou de comprar alguma coisa? Então essa questão de presciência de Deus é muito importante para nós entrarmos na dimensão do que Deus era antes do princípio criacionista. Para nós termos uma dimensão de Atos, de Provérbios 8, Salmo 139 e tantas outras coisas, para nós entendermos os projetos de Deus desde a eternidade. Então, nesses projetos de Deus, Deus sabia que ele iria, sabia, mas você vê que foi Matias, que assumiu o lugar. Matias assumiu o lugar dele. E é interessante que no contexto da cidade de Nova Jerusalém, o contexto de 12 apóstolos que estão sobre, que foi o que determinou o ministério do Senhor, além dos discípulos. Não é? Então, esses apóstolos, eles são colocados nesse contexto escatológico como os fundamentos de muros de cidade que são os fundamentos apostólicos. E os fundamentos apostólicos, na realidade, é a base e o alicerce. Se ele falhou, não é, no propósito, agora eu saberia, nenhum dos discípulos sabia. Jesus sabia, porque Jesus é Deus, era Deus, mas ele nunca usou a prerrogativa de Deus. Entendi. Pelo que eu entendi o pastor falar aqui, e não sei se você entendeu a mesma coisa, mas, por exemplo,
se alguém, pastor, não cumpre o propósito de Deus, se alguém for chamado para viver a vida de Cristo, viver a vida de Deus, né, para um propósito de Deus, e ele não cumpre o propósito de Deus, Deus sabendo disso, Deus sabe disso, Deus sabe de todas as coisas, a gente não sabe. Mas se alguém não cumpre o propósito para o qual Deus chamou, e Deus pode colocar outra pessoa no lugar, é isso. Né? Foi o caso de Judas. Ele foi colocado alguém no lugar dele, na morada dele. A palavra de Deus diz que a morada dele ficou deserta. Né? Na verdade, o ministério dele foi preenchido. Né? O problema, se você notar, no livro de Atos, uma coisa que eu acho interessante, antes do derramar do Espírito Santo, é que Pedro teve a preocupação de cumprir profeticamente todas essas coisas que foram ditas provavelmente no livro de Salmos, né, a respeito de Judas. Nada e ninguém pode impedir o plano de Deus. Né? Se alguém não faz, o Senhor levanta outro. Alguém não quer, mas é propósito de Deus, Deus... Não. Você pode notar, por exemplo, no capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor diz assim: eu vos deixei por 40 anos para saber o que estava no vosso coração. Então, uma coisa que Deus não faz é usar a sua presciência para te condenar antecipadamente. Fazer um julgamento antecipado. Embora ele saiba. Mas por uma questão de justiça e equidade, ele não permite isso. Por isso que ele deixou Israel 40 anos, para saber o que estava no vosso coração, para dizer assim, olha, vocês erraram porque vocês quiseram. Né? Mas Deus sabia, presciente. Então, eles são condenados pelos que eles fizeram, não pelo que Deus sabia. Então, Deus sabia, mas Deus nunca julga ninguém pela presciência. Entendi. Amém. Deixa eu, voltando ao assunto, nosso tema aqui sobre arrebatamento, pastor, eu queria saber do senhor, quando que o senhor acha que vai acontecer o arrebatamento? O difícil de precisar, porque a Bíblia nos daria condição para tal, as pessoas usam um único versículo, o livro de Mateus, que diz assim: nem o filho sabe, né? Nem o filho sabe. Esse verbo é um tempo presente. Aí você precisa entender a humanidade de Jesus, que Jesus não poderia falar de algo futuro se ele estava usando a sua 100% da sua humanidade. Mas quando você chega lá no fim, você vai encontrar Jesus dizendo assim: todo poder é dado nos céus e da terra. Então, ele assumiu, antes do capítulo 24, ele era um homem. Depois que o mistério oculto se revelou através da ressurreição e do corpo de glória, ele diz: todo poder é me dado nos céus e na terra. A Bíblia, em todo o tempo, tratou com datas. Datas que marcavam os tempos de Deus. Por exemplo, Deus disse para Noé 120 anos antes. Nossa geração de 120 anos, pregou 120 anos. Então Deus sempre teve esse cuidado. Você olha, por exemplo, para uma nação, você vê, olha o cuidado de Deus, uma nação. Josué e Caleb foram os únicos que permaneceram fiéis. Se perderam quase, prostraram-se no deserto. 2.600.000 pessoas. Porque eles não creram na palavra, murmuraram. Quem se salvou? 2 pessoas. Quantos anos foi? 40 anos de peregrinação. Os anos sabáticos que foram negligenciados, 70 anos. 70 anos em cativeiro. Daniel pega, abre e diz assim: eu entendi pelos livros do profeta Jeremias que o tempo determinado, que era 70 anos, tinha terminado. Quanto tempo o senhor acha que a gente tem ainda até o arrebatamento? Pergunta difícil, né? Olha, eu não julgo difícil, porque, primeiro, eu creio que, na verdade, se você for olhar as questões bíblicas, numéricas, anos sabáticos, festas proféticas bíblicas, festas proféticas, no capítulo 23 do livro de Levítico,
E as festas não começam com Páscoa, não. Você sabe disso. A festa começa com Shabat. Eu sei que os influenciados pela teologia da substituição, pela influência romana, porque é o calendário que os evangélicos usam para fazer as suas festinhas de Páscoa, entende? E todo mundo descansa no dia de Aparecida, descansa no dia de Reis, descansam nas festas. E se você falar isso dentro da igreja, de Natal, se você falar isso, eu vi pastores falando que isso é uma comemoração de família. A Bíblia não mostra, a não ser lá no livro de Êxodo, quando as famílias estavam reunidas, debaixo de quê? Debaixo de uma palavra, para a questão de libertação. Eles estão mudando o contexto. Deus mandou e disse que seria o Shabat, seria Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculo. Para cada uma dessas festas há uma data muito específica. É interessante, pastor, falar sobre esse assunto, sobre as festas do Senhor e sobre o calendário, esse calendário que o povo de Deus vive hoje, que não é o calendário bíblico, nós sabemos disso aqui. O pastor ensina a gente sobre isso, sobre que a gente não vivencia o calendário bíblico que é de Deus, né? As pessoas não vivenciam isso, mas é importante, eu vejo, pastor, importante para as pessoas entenderem, eu quero que o senhor esclareça isso um pouco na mente do nosso ouvinte, qual a importância do calendário bíblico quando nós estivermos com o Senhor reinando aqui na terra. Por que hoje a igreja ela não segue o calendário bíblico, não vive as festas bíblicas, mas elas vão estar presentes no milênio? Porque a gente sabe que elas vão estar presentes no milênio, na vida do Senhor, no reinado do Senhor aqui na terra. Né? Essas festas elas vão estar presentes como um memorial de Deus. Né? Como que a igreja vai vivenciar isso? Qual vai ser a maneira da igreja vivenciar isso? Primeiro, festas são proféticas, festas são memoriais e festas são históricas. Enquanto elas não se cumprem, elas são proféticas. Cumpriram, elas são memoriais. Históricas, porque elas marcam um tempo em nossa vida. Há muitas coisas ensinadas erradas. Por exemplo, a Bíblia, quando fala de calendário, você olha no livro de Gênesis, calendário bíblico. Desculpa se atrapalhar o raciocínio, pastor. Agora me veio uma pergunta. Dentro desse tema nosso sobre arrebatamento, pastor, existe alguma festa bíblica que aponte para o arrebatamento? Claro, com toda, mais claro do que o dia. Que horas Jesus foi crucificado? 9 horas. 9 horas da manhã. Refere-se ao sacrifício da manhã. Que hora que Jesus morreu? 3 horas da tarde. Lá no Egito, que horas foi morto o Cordeiro Pascual? Não foi às 3? E quando o sol se põe, ele já não começa já o dia 15 e eles não começam já com os asmos? Os asmos, na realidade, não é, graças a Deus, a falta de fermento na massa, que os judeus tiram coisas velhas de casa, tira a caixa, tira isso. E Jesus disse que ele está se referindo ao fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, na forma de vida. As festas, elas se cumpriram na hora bíblica certa. E as festas vão se cumprir. Que horas desceu o Espírito lá no cenáculo? 9 horas da manhã. Por que não desceu lá no templo? Por causa da religiosidade. E que hora descia? Trazia-se o molho da oferta, se movia-se diante do altar, 9 horas da manhã, o chofar tocava e fazia a celebração de Pentecostes. Mas eles também não sabem o que significa Pentecostes, como muitas pessoas não sabem o que significa Pentecostes. Pastor, qual que é o nome dessa festa que aponta para o arrebatamento? Trombetas. Trombetas? Porque é o ajuntamento solene. É ajuntamento de quem? Do povo de Deus. E essas trombetas... Né? A festa de trombetas acontece quando?
No calendário bíblico, Isso. o dia 1º de Tisne. Só que o dia 1º você sabe que começa com o pôr do sol. Mas se nós formos às parábolas, muitas pessoas dizem assim, Jesus não marcou a hora. Jesus marcou a hora. Por exemplo, lá no Egito, quando ele disse assim, meia-noite eu vou descer. Que hora que Jesus desceu? Meia-noite 1? Meia-noite 2? E à noite ele desceu. E ele disse o que para nós? Capítulo 25. E tardando o noivo e tal. Mas à meia-noite se ouviu. Por que à meia-noite? Porque na parábola que o Senhor conta no livro de Lucas, se não me engano, 12, ele diz assim, virá o noivo na segunda ou terceira hora, ou a terceira vigília. Entre a segunda e a terceira vigília é meia-noite. E é justamente a festa judaica. A festa judaica. Nós estamos com a festa judaica ou a festa bíblica? É a festa bíblica. A festa bíblica. Isso é interessante. Né? Que nós confundimos a tradição judaizante com a questão da Torá. Né? Mas a festa bíblica em si, ela aponta para... Você pode notar isso. O ministério de Jesus começou quando? Numa festa. Né? Lá em Caná. E Jesus termina praticamente seu ministério contando uma parábola de uma festa de bodas. Né? Então, ele virá. Que hora Jesus virá? Eu sei que muitas pessoas, ninguém pode afirmar nada. Eu tenho audácia para chegar e dizer mediante a palavra. Jesus disse que viria meia-noite. Na parábola ele diz que viria meia-noite. No livro de Mateus ele diz que viria meia-noite. No livro diz meia-noite. Paulo diz que é meia-noite. Pedro diz que é meia-noite. Tudo mostra aqui. Mas meia-noite da onde? Meia-noite da onde? De Israel. Você está falando do fuso horário agora? Não, eu estou falando da hora do arrebatamento. A hora é de Israel. O horário é o horário de Israel. De Israel. Mas aí, que hora do Brasil? Seria 7 horas. Aí Jesus conta uma parábola muito interessante. 2 estariam na cama, uma seria tomada, a outra seria deixada. De que Jesus está falando? Justamente dessa diferença de horário que nós encontramos, em que ele virá. A trombeta vai soar meia-noite. Né? Vai soar, e os mortos em Cristo são coisas assim muito milésimos de segunda. Os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados. São arrebatados. Né? Então, isso aí, isso acontece no dia 1º de Tisre, que os judeus chamam... Tem alguma referência no nosso calendário, esse dia 1º de Tisre? No nosso calendário, não. Mas no calendário judaico tem. Porque se o Senhor Deus disse que o primeiro de Abib seria o Rosh, ou cabeça dos meses, do ano, eles transformaram, e a Bíblia não faz isso, transformaram o cabeça dos anos de um feriado religioso, e o 1º de Tisre, que é judaico, transformaram no calendário civil. O senhor está falando então que o calendário que os judeus usam hoje, que começa no 7º mês bíblico, né? Ele não é o começo do mês bíblico que Deus determinou. Não. Não é. O começo do mês bíblico é o mês de Abib. Abib. O problema das pessoas é que, por exemplo, livro de Gênesis, livro de Daniel, livro de Apocalipse. Ano bíblico é 360 dias. Por que houve essa diferença de 300 para 365, 360 para 365? Nós tivemos um exemplo agora, claro, há uns meses atrás, ou talvez um ano, 2, não sei, de um terremoto que houve um deslocamento no eixo da Terra, que a Terra voltou. Né? A Terra voltou um pouco, isso alterou... não de forma assustadora, mas alterou a questão do tempo na Terra. Encurtou, na realidade. Porque ela volta à sua origem. Quando aconteceu o dilúvio, né, as águas de cima do firmamento, as águas de baixo, né, que romperam e subiram uma altura talvez de 16 quilômetros, segundo os estudos da NASA. E ali, então, vieram as cordilheiras.
e ali então subiu. A festa de trombetas que dá início à semana de Daniel. Embora, é importante entender o seguinte. E voltando naquele assunto que a gente estava falando, o senhor está falando, está dizendo então que o arrebatamento ele acontece antes dos 7 anos de Daniel. Antes dos 7 anos. O arrebatamento acontece antes. Eu só tenho uma dúvida. Uma dúvida. Que quando você... Entenda bem, porque essa é uma situação que tem corroído muito a minha mente. São dias e dias que eu fico pensando. Porque eu já vejo algumas evidências, inclusive foi uma coisa que você comentou que eu comecei a pensar e comecei a notar e comecei a prestar atenção pelas evidências de acontecimentos na Terra. Malignidade, as coisas que estão acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo no mundo, que isso é coisa sobrenatural. E isso é sobrenatural, uma vez que a gente entende tempo e eternidade, entende a luta de Miguel com o diabo, para que as regiões celestiais sejam purificadas para a entrada da Nova Jerusalém. Isso são muitos estudos. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que no capítulo 11 do livro de Apocalipse, o que marca o começo da semana de Daniel é o acordo assinado. O que marca o começo da semana é o acordo. O acordo assinado pelo Papa. O pastor entrou no assunto agora que a gente vai estender isso até... Isso está acontecendo na televisão todo dia. Tá? Se eu não me engano, eu ouvi uma reportagem que já se reuniu os palestinos, os judeus e o Papa para resolver essa questão do tempo. Mas o capítulo 11 está escrito já há mais de 2.000 anos atrás, que diz assim a palavra, a respeito desse acordo. E esse acordo já fala da construção do templo. O santo será dado aos judeus. E o átrio continuará sendo dos gentios. Ele não fala do islamismo, porque o islamismo aconteceu em 610, 612, 630. Mas quando foi trazida essa palavra, era considerado o quê? Era considerado gentio. Quem foi em Jerusalém sabe que na frente da porta, que é chamada Porta Dourada, você seguindo em frente, você daria na Porta de Canoa, que era a porta do templo. Essa área será dividida por causa do acordo que será firmado. Nesse acordo firmado, o que envolve? São 3 anos e meio. Isso você vai encontrar em Daniel 7. Isso você vai encontrar em Apocalipse 13 e Apocalipse 11. Então, versículo 1 e 2. Ele se refere a 3 anos e meio. Depois você vai ver que ele dá autoridade às 2 testemunhas, que pregam literalmente 1260 dias, que é a segunda parte da semana, que Daniel no capítulo 9, 25, 27 fala para nós. Que assunto, pastor, que assunto pesado de te falar para quem está ouvindo a gente. Né? Um assunto assim que vai exigir mais tempo da gente. Né? Mas aqui já deu para a gente ter uma noção boa do qual é a visão do senhor a respeito do arrebatamento. Pastor, eu queria agradecer a sua disponibilidade desse bate-papo aqui. Né? O senhor que se a gente puder continuar sobre esse assunto novamente depois, e o senhor dar mais detalhes para a gente como serão esses 7 anos, vai ser excelente. Eu queria que o senhor fizesse uma consideração final aqui para a gente, para a pessoa que está ouvindo a gente, sobre o resumo do que nós conversamos aqui. Quando que o senhor acha que vai acontecer agora o arrebatamento? Qual o tempo que as pessoas têm ainda? Nós estamos fazendo uma festa agora de 18 de julho sobre a vinda de Cristo, sobre os santos arrebatados, porque nós não vamos estar aqui, nós vamos subir. Então nós queremos comemorar agora. Eu espero
que nesse ano ainda, no primeiro de Tisre, eu espero que nós sejamos arrebatados. Se não for também, vou continuar esperando. Mas eu sei que não vai demorar. Vou continuar esperando porque eu creio que essa promessa é infalível. Terminando as considerações, é impressionante você estudar o livro de Apocalipse e não ter uma dimensão do tempo bíblico falado em Daniel 12, falado em Daniel 7, trazido em Apocalipse, referente à semana, como ela é dividida literalmente. E não é só a questão da semana, há algo que nem Israel e nem os santos sabem. Ninguém sabe sobre Bosra. Deus tem me dado graça para entender essa questão. Queria falar para os judeus, queria falar para eles, para mostrar a eles a dimensão do engano que eles estarão entrando, que em todo o tempo da história não houve rei ou faraó, não houve rei da Assíria, o rei de Babilônia, rei Medo-Persa, o Alexandre, os Césares romanos, os Hitlers, Amãs e tantos outros, que possa ter expresso o que vai acontecer ainda com eles. Isso me preocupa. Isso está no livro de Apocalipse. Depois da semana, que são os 1260, mais 1260 cronológicos, seria bom fazer entender as aberturas de selos e tempos. Nós ainda vamos ter 70 dias. 70 dias nós vamos ter. Nós vamos ter, depois dos 1260 dias, que será o tempo que as duas testemunhas vão pregar, e que Apolion as matará, elas estarão expostas 3 dias e meio. Tudo na Bíblia tem sentido. Depois nós temos 26 dias e meio de convocação do capítulo 16 do livro de Apocalipse. Aqueles que têm o espírito de Rã, aqueles mesmos do Egito. Isso após o arrebatamento, né? Isso após o arrebatamento. Que convenceram Adão e Eva antes deles terem pecado a pecar. Então, se brincar com umas figuras dessa não é. E depois nós temos a guerra. Ezequiel 38 e 39, que eles chamam de a guerra, a batalha do Armagedon. A Bíblia nunca falou nem de anticristo, nem de batalha do Armagedon. Nossa. O que a Bíblia diz assim: e congregaram no vale de Armagedon. O vale de Armagedon é onde vão estar os exércitos que, se não me engano, o Salmo 83, depois que são mortos as duas testemunhas, que são as últimas pessoas que estarão lutando por Israel, porque não tem nação nenhuma e não terá nação nenhuma a favor de Israel, a não ser os santos que aguardam a vinda do Senhor Jesus naquela época que se levantará. Então, são 40 dias da batalha de Ezequiel, 38 e 39. 38 e 39. Agora, deixa eu dizer um negócio para espantar. Biblicamente, não existe o Estado de Israel, porque a Bíblia diz que o Estado será edificado pela pessoa do Messias quando ele sair de Bosra e for a Jerusalém, para cumprir Isaías 61. Aproveitando esse ensejo que o senhor está falando sobre a profecia, pastor, existe ainda alguma evidência de alguma coisa que... essa pergunta que eu esqueci de fazer ao senhor, pastor. As pessoas falam
que ainda o evangelho precisa ser pregado em todo mundo antes que venha o fim, antes que venha o arrebatamento. Qual o entendimento do senhor a respeito disso? Existe alguma profecia ainda para se cumprir antes do arrebatamento? Não, não há profecia para o arrebatamento. O que nós estamos vendo agora são as evidências de acontecimento de Apocalipse. Há uma diferença, é por isso que eu disse a você no princípio que vírgula, ponto, data, essas coisas todas é interessante. A Bíblia fala de Evangelho do Reino. Quem começou a pregar o Evangelho do Reino? Jesus. João Batista. João começou. Jesus pregou o Evangelho. Mas se você for lá no livro de Gálatas, esse dia eu estava até estudando sobre isso, é interessante para você estudar. Evangelho já começou a ser pregado desde o tempo de Abraão. Porque o Evangelho quer dizer poder para transformar, poder para salvar. Então temos o Evangelho do Reino. Depois nós vamos ver o Evangelho da Graça, porque não tenho nada na minha vida por precioso, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É esse Evangelho que começou com a edificação do povo, que diz o Salmo 102, 18, o povo que seria criado, que somos nós, porque foi a partir daquele dia que o homem que é nascido da palavra do Espírito recebeu dentro de si o Espírito Santo. Então, esse se chama Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino é com a pessoa do Reino. O fato é que as pessoas pensam que a evidência de Cristo, se você notar, por exemplo, vamos à evidência do Evangelho pregado em toda a terra. Não quer dizer que vai salvar todo mundo, mas o Evangelho como evidência. Atos 2. Você vai ver as nações da terra ali em Jerusalém. Quem edificou a igreja de Roma? Foi Pedro? Não, Pedro nunca foi a Roma. Quem edificou foram, lá no livro de Atos, capítulo 2, os romanos, os judeus romanos que estavam lá. Depois Paulo fala para nós, no livro de Romanos, e fala no Colossenses, que aquele evangelho já tinha sido pregado. O evangelho já foi pregado em toda a terra. Já. O exemplo que se falou, mas é a janela 1040. A janela 1040, nós vamos encontrar os maiores avivamentos da terra. Testemunhos de Felícitas, uma mulher que era uma serva de Deus, da forma com que ela morreu. Tiraram a criança dela com seus seios cheios de leite. E dizendo para ela assim, é só uma palavra. Ela dizia, não, eu mantenho a minha posição com Jesus. E ela, na hora que estava sendo morta pelas feras, ela gritava e dizia para os seus permanecer firme em Jesus. As feras não conseguiram matar, ela teve que ser decapitada. Isso foi na janela 1040. Foi na janela 1040. Mas em Isaías 66, depois do arrebatamento, nós vamos encontrar, isso é muito interessante, porque isso é um assunto muito vasto. Vamos voltar ali onde eu estava, para você ter uma ideia. Os 40 anos, 40 dias de guerra, final. A vinda de Jesus em Bosra, porque Jesus veio primeiro em Bosra, e assim voltaremos resgatados do Senhor a Sião, cantando, repletos de alegria. Não é? Isaías fala isso, né? Isaías fala isso. Mas eu estive lá em Bosra. E aquilo que eu pensava justamente era como era. Então Jesus virá. Quando Jesus chegar em Jerusalém, essa batalha vai ser vencida. Ezequiel 38, 39. Não é a batalha de Armagedon, né? Mas do vale de Armagedon. É o que diz aí, se não me engano, 27. É o lagar que será pisado do Eufrates ao rio do Egito. Não é o rio Nilo. É o rio que existe abaixo de Gaza. Então, ali é a terra dada como promessa. Porque se for terra de peregrinação, é de Ur. Então ele precisa saber o que vai se cumprir. Se vai ser de Ur, porque Ur e Irã é filho de Sem. Ur e Irã é filho de Sem. Não, Ur é a cidade. Ur é a cidade hoje que é chamada de Babilônia, que não, era antigamente Babilônia? Ur seria hoje o que nós poderíamos dizer a capital do Irã. A capital do Irã. Ur hoje seria a capital do Irã. E o Abraão, então, era iraniano. Você poderia dizer hoje que Abraão era iraniano? Poderia dizer, filho de Sem. Filho de Sem, iraniano. Iraniano.
no final, eu vi até uma referência que Deus vai tratar com eles também, com os iranianos, porque, na verdade, no tempo do exílio, eles foram bons para Israel. E aquele que fez com Israel alguma coisa, Deus vai recompensar. Interessante, pastor, o senhor falar, que ele está se estendendo até um pouco mais nesse assunto, sobre isso. É interessante o senhor falar o cuidado que Deus tem com nações, com as nações, em que Deus tem uma coisa muito interessante com o Egito, né? Porque você vai ver lá no livro de Gênesis, José foi para onde? Foi para o Egito, né? E ali se tornou governador do Egito, né? Um grande governador com um propósito, né? Que Deus preparou ele para aquele propósito. Depois Israel no Egito, depois Jesus, né? Vai para o Egito. Quando nasce, vai para o Egito. O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre a questão do Senhor com o Egito? Eu acho que é 19, talvez, de Isaías. O Senhor, ele fala sobre a estrada que ele vai fazer. O propósito que Deus tem com o Egito e a Síria. Está aqui, capítulo 19 do livro de Isaías. É interessante, na verdade, que o Egito acolheu a Israel. Israel foi gerado no Egito. Né? Israel como nação foi gerado dentro do Egito. Depois nós vamos encontrar José, Jesus e tantas outras referências a respeito do que o Egito, na cobertura. A única coisa que, na verdade, o Egito fez contra Israel, que aparentemente parece uma coisa foi uma coisa boa, e que nós sofremos até hoje, foi que quando Abraão foi para o Egito e que Faraó descobriu que a mulher dele, que Sara era a mulher dele. E era muito bonita. E era muito bonita. E o que motivou então os presentes que Faraó deu a Abraão e deu a Sara, né? E dentro desses presentes, ela ganhou Agar. Ganhou Agar. E Agar foi mãe de Ismael. E aí estamos com os problemas até hoje. Não confundir os ismaelitas com os filisteus, que são os palestinos. Os filisteus são os palestinos hoje, o senhor quer dizer isso? Os filisteus são os palestinos. E os ismaelitas são quem hoje? Os ismaelitas, na realidade, os filhos. Ismael era o filho. Ismael era o filho de Abraão. São os árabes. Os ismaelitas hoje são os árabes. São os árabes, são o mais. Seria hoje a Arábia Saudita, a Jordânia, são descendentes de Ismael. Pastor, eu quero agradecer por esse bate-papo. Muito obrigado pela disponibilidade do senhor. E eu quero falar para você que se você, né, gostou desse vídeo, né, se você gostou desse bate-papo com o pastor Sérgio, né, eu costumo chamá-lo de apóstolo Sérgio, né? Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu comentário aí, diga o que você achou, a sua opinião, né? A sua opinião é importante para a gente. Deixa a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta, né? E dá um gostei no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, porque se você gostou e a gente tiver uma outra oportunidade de conversar com o pastor, você se inscrevendo no canal, você vai poder receber e saber quando a gente outro assunto, né? Colocar um outro assunto, né? Tiver uma outra oportunidade de um bate-papo com o pastor. Muito obrigado e fique na paz. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você leia. Só entende a profecia quem lê toda a palavra, não parte dela. Amém. Deus abençoe.